O método PPK, ele tem uma vantagem quando comparado ao método RTK. Você consegue armazenar os dados brutos. O método RTK, ele não tem dados brutos, né? Aquele da pessoa, você chega ali, bateu o ponto e foi. Então, o método PPK, ele tem esta vantagem. Quais as aplicações do mesmo? Quando utilizar dele? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu tenho um cliente, por exemplo, em São Paulo, que trabalha em uma usina açucareira, uma empresa de grande porte, milhares de hectares, e daí eles utilizam o método PPK para dar um mapeamento das glebas, né? No caso, georreferenciamento de imóveis rurais, você também tem os dados brutos, algo que os analistas do INCRA estão exigindo. Demais levantamentos que você precise dos dados brutos. Qual é a produtividade? Ela não é tão alta que nem o método RTK. RTK, Real Time Kinematic, levantamento cinemático em tempo real. Perceba o que? Tanto o método RTK como o método PPK são levantamentos cinemáticos. A diferença é que o PPK, ele é pós-processado. É pós-processado, né? Foi mal. Pós-processado kinematic. Então perceba isso. Qual que é o procedimento? Cuide aqui. Aqui tem tudo que você precisa saber. A base, ela tá em um local aberto, um local de bom rastreamento de dados. Nós vamos colocar dela rastrear dados no método absoluto. Enquanto a base rastreia dados no método absoluto, nós vamos rastrear dados no método PPK como todo. Então, só vamos deixar a tecnologia passar. Não sei se pegou bem o áudio ou não, mas como eu disse, base rastreando dados no método absoluto, nós rastreamos dados com receptor rover, daí vamos deixar neste primeiro ponto o receptor rover rastreando dados por 5 a 15 minutos. Por que isso? Para a correção das ambiguidades. Posteriormente, em cada um dos demais pontos, por 5 a 15 segundos. E é algo importante. Ele está em um local aberto, um local de ótimo rastreamento de dados. Você tem que cuidar disso. O rover, este ponto, ele vai servir para a correção de todos os outros pontos. Ou seja, um local aberto, né, querida pessoa. Daí, o primeiro ponto, 5 a 15 minutos. Deixe 10 minutos ou 15 minutos. Os demais pontos, fique por 10 segundos ou 15 segundos, né? Lembre-se, quanto mais tempo melhor, não seja preguiçoso. A preguiça faz o profissional ter que voltar a campo, perder tempo, perder dinheiro. Aqui no Survey Master, eu vou vir daqui um dispositivo conexão, vou conectar com o receptor S6, o nosso receptor base, vou vir daqui em estático e vou colocar ele gravar. Vou dar um nome aqui, por exemplo, pode ser PPK. Eu vou colocar daqui dia 2, porque ontem eu fiz um teste. Então vou deixar assim mesmo, intervalo de 5 segundos, divisão manual, formato CNB, e eu iniciei a gravação. Vou sair, vou manter da gravação. Feito isso, a base ela tá passando dados, né? Método absoluto, eu desconecto da base, conectei com o receptor rover, o T30 laser. Ele já está fixo, mas não é isso que nos interessa hoje. Eu venho aqui para dar levantamento mais PPK, pós-processed kinematic. Daí aqui, eu vou criar um novo arquivo. Tem vários arquivos aqui. Vou adicionar, eu vou colocar daqui aula
dia 2, por exemplo. Creio o arquivo aqui, aula dia 2, vou abrir o meu arquivo. Lá dentro da pasta data, né? Dentro da pasta SinoGNSS, dentro da coletora aqui, tem a pasta SinoGNSS, pasta data. Ele criou uma pastinha ppk, vai armazenar dentro desta pasta. Configurações. 30, eu coloquei aqui 30, porém o ideal é quanto? Para este receptor daqui, né? Nós vamos colocar dele aqui por 300 segundos no caso. Ou eu aconselharia 600 ou 900 segundos, né? Deixe pelo menos 10 minutos o receptor rastreando dados do meio do ponto. Posteriormente, daí 15 segundos em cada um dos demais pontos. Aqui, como é uma aula, somente um teste, eu vou deixar por 30 segundos, que é para não me sacanear, né? Eu não vou utilizar esses dados profissionalmente. Você vai deixar por, como eu disse, 5 a 15 minutos. Na dúvida, deixe por mais tempo. 10 minutos, 15 minutos. Seja caprichoso. Eu vou deixar daqui então 30 segundos a base. Vou iniciar. A base não, né? O rover no meio do ponto, que é o ponto que serve para a correção das ambiguidades. Iniciei o rover, ele está rastreando dados aqui, vai ficar por 30 segundos fazendo isso. Posteriormente eu desconecto do rover, conecto com a base e configuro a base. Cuide o que mais aqui? O rover, ele está no pé para receptor rover, né? Para o bastão telescópico. Isso é importante. Você vai levantar daqui ali 15 segundos do ponto, assegurando que diz a pessoa, você vai tremer, né? E vai ser de uma sessão de tortura. Então, preferencialmente, utilize o bastão telescópico. Eu fiz a inicialização do equipamento, eu iria para o próximo ponto, eu vou colocar daqui assim mesmo, que é para ficar na frente da filmadora aqui, né? Senão você não vai me ver. Eu venho aqui, ó, já pego, nivelo o equipamento, nivelei ele aqui, ficou bem centralizada a bolha de nível, coleto por meio do ponto. 15 segundos coletando os dados do ponto. Daí você pega, coleta os pontos de interesse. Uma vez que você coletou os pontos de interesse, daí você vai descarregar os dados, vai esperar o tempo necessário para fazer o PPP da base. Fez o PPP da base, vai fazer do processamento de dados no software de topográfico. Perceba o que? É um método um pouco mais demorado que o método RTK. Porém, não é nada do outro mundo, né, querida pessoa? É somente um processamento dos dados no software de processamento e ajustamento. Eu poderia colocar em um outro ponto aqui, daí nivelar do equipamento e fazer da coleta dos dados utilizando o equipamento. Tinha mais uma coisa que eu queria ter falado e me esqueci. Por isso que eu estou colocando no outro ponto aqui, estou enrolando um pouco. Confesso eu que é para mim ver se eu lembro o que é que me fugiu aqui, eu confesso. Ó, iniciei a coleta de dados deste novo ponto. Assim, eu lembrei. Coleta de dados dentro da mata fechada. Professor Adenilson, vai haver da perda de ciclo? Sim. Um local realmente extremo, vai haver da perda de ciclo. Tome cuidado quanto a isso. Você vai utilizar do equipamento, um local aberto, uma mata leve ou algo do tipo, ele vai funcionar perfeitamente. Mata densa, daí é mais complicado, né? Qual que é a dica de ouro? Faça os seus testes. A melhor coisa que existe é a segurança do conhecimento, de você conhecer o seu equipamento, saber como que ele se sai em condições extremas. Então faz os seus testes, querida pessoa. É a única maneira que você tem para conhecer do equipamento.